Bom, espero que esteja dando para enxergar. Por via das dúvidas, eu peguei um arquivo, coloquei em formato PDF, e pelo visto foi importante ter feito isso, mas enfim, daí acaba que não tem bastante imagens para se visualizar. Eu espero que não prejudique a visualização. Se prejudicar, por favor, me avisem, porque eu estou numa posição mais próxima aqui, então vou tentar ler com vocês algumas imagens. Bom, eu sou o Rafael, então, primeiramente quero agradecer ao convite do BIC e do professor Demizek para falar um pouco de uma pesquisa que está no início. Ela tem 1 ano, mais ou menos, ela é parte do meu trabalho de doutorado em música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E com isso, com esse convite, eu tenho uma oportunidade muito bacana, que é apresentar pela primeira vez em Bagé. Então, esses resultados eu acabo sempre apresentando em Porto Alegre, apresentando em outro lugar. Então, às vezes é falar para pessoas que não conseguem atribuir sentido como vocês poderão atribuir por serem bagéenses. Eu, como André, não sou bagéense, então acredito que a contribuição de vocês, críticas, sugestões, ofensas, qualquer coisa que vier no sentido daquilo que eu tenho a apresentar como resposta às provocações, serão muito bem-vindas, porque acredito que eu quero pensar essa fala mais como uma provocação, ou como uma tentativa de mostrar que a gente tem um campo muito interessante ao olhar o ensino de música em Bagé. A gente, ao olhar o ensino de música em Bagé, deixa eu reformular a frase, existem questões sociais de Bagé que a gente tem no ensino de música um lugar privilegiado para olhar. Geralmente a gente pensa o ensino de música como uma coisa que só vai interessar para os músicos, só vai interessar para quem trabalha como professor de música. Eu quero defender a tese de que entender o ensino de música, entender a evolução do ensino de música na cidade é mais do que uma questão interessante para músicos, é também uma outra forma, um outro ponto de vista para se olhar a cidade. Então espero que ao final eu consiga lograr essa ideia. Eu só não sei como passar agora. Nossa, te agradeço imensamente. Muito obrigado, André. Então, se eu puder passar adiante. Bom, então eu tenho objetivos bastante... estou sendo humilde, né? Quero fazer um mínimo que é basicamente... principalmente pensando no meu ofício, por que eu comecei a trabalhar com esse tema da história do ensino de música em Bagé. Eu sou professor da Unipampa, professor do curso de música, de licenciatura em música da Unipampa, trabalhando com educação musical. Basicamente, o nosso trabalho é formar professores de música para atuar na escola, para atuar em conservatórios. E, como formador de professores de música, a gente tem um problema bastante comum, que é as pessoas acharem que ensinar música é ensinar da maneira como foi ensinado, e sempre foi assim, nunca mudou, as formas de ensinar música nunca mudaram. E é muito importante olhar a história para ver como ela mudou bastante as formas de se ensinar música, e principalmente aqui em Bagé. Então eu vou mostrar um caminho que vai levar a gente, principalmente pelo século XIX, até o início do século XX, com a fundação e a municipalização do IMBA. Eu estrategicamente dei uma ênfase muito maior ao período anterior ao IMBA do que ao IMBA. Já tem bastante gente falando do IMBA, e o IMBA é uma instituição enorme que tem algumas pesquisas já que estão explorando isso. Eu acho que não contribuo grande coisa em tentar explorar um pouco mais ela. Então vou tentar provocar vocês com alguns dados para a gente pensar junto o que era o ensino de música anterior ao IMBA, ok? Através disso eu quero provocar o interesse pelo tema, explorar as lacunas, o que a gente não sabe ainda. E saber as lacunas significa também pensar o que a gente sabe, o que através das pesquisas, o que através dos dados que a gente já tem, a gente sabe sobre a história do ensino de música. E com isso eu quero compartilhar alguns achados e exercitar com vocês a interpretação desses dados, tá? Então, não estou sendo humilde em não tentar defender uma tese central aqui, mas
eu tenho um eixo de análise que acabou ficando muito forte ao longo dos dados que eu vou apresentar depois. Basicamente, a gente tem uma periodização dos ofícios musicais entenda-se, tanto as pessoas que tocam na noite, pessoas que dão aula, pessoas que trabalham com música. A gente tem uma periodização clássica que foi organizada pela Elizabeth Lucas, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela defende, através de uma revisão da literatura, que nós temos 3 períodos importantes para se compreender a passagem do século XIX para o século XX do ponto de vista de quem trabalha com música. Então, a gente tem um primeiro momento, que é mais ou menos do início do século XIX até o final da década de 1870, no qual a música existe como atividade independente. Ou é muito pequeno o número disso. Por quê? A música ou está ligada às atividades no exército, ou ela está ligada às atividades na igreja. Ela não existe como um fenômeno tão evidente, tão claro, um cenário musical especificamente. Existe um cenário militar, existe um sinal religioso, um campo religioso no qual a música vai fazer um papel aí. Então é pouco comum, são pouco comuns os espaços de apresentação musical pública. É um período principalmente muito rural, onde a ênfase está nos saraus, ou seja, nas performances privadas dentro de casa, né, dentro das grandes casas e por diante. É um período, esse do século XIX, em que a música é um ofício predominantemente de escravos. Então, os negros escravizados, os indígenas escravizados, vão trabalhar bastante nesse tipo de ofício e, por isso, também um desprestígio. Por isso, ser músico vai ganhar um estigma muito grande ao longo desse período, que vai ser quebrado adiante. E ela é identificada como uma profissão das camadas mais pobres da população. Não é nada digno de status ser músico ou ser professor de música nesse período. Por isso a gente vai para o segundo momento. Esse segundo momento é caracterizado, ele compreende mais ou menos o período entre as décadas de 1880 e 1890, em que a gente vê uma expansão do amadorismo. O que é o amadorismo? São as pessoas de classes um pouco mais altas ou classes dirigentes que começam a se dedicar a estudar música como uma forma de demonstrar cultura, demonstrar educação elevada e assim por diante. Só que eles se dedicam à música até o momento de deixar muito claro que ele é amador. Aquilo não é a fonte de pagamento dele. Aquele não é o modo de subsistência dele. Então, é aí que cresce muito o amadorismo dentro desse tipo de ofício, e a gente vai ver o crescimento das sociedades de cultura artística, que vocês verão que a primeira sociedade de cultura artística que a gente tem registro dentro do Rio Grande do Sul está em Bagé. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a sociedade de cultura artística. Cresce a participação de imigrantes europeus, então com as imigrações, cada vez mais imigrantes europeus vêm trazer uma ideia diferente do que é ser músico. Na Europa não se tem essa ideia de que músico é o trabalho do escravo. Então essa transição simbólica, essa relação entre os diferentes culturas começa a questionar o status social de ser músico. Com isso, a gente diminui a participação de pretos escravizados, como também sinal da abolição da escravatura, claro. E a gente tem um período que também ainda é muito forte a ideia do mulatismo da profissão, ou seja, de que ainda não é uma profissão digna para alguém de família boa, ou com as muitas aspas que esse boa merece, mas não é algo para quais as famílias ricas deveriam se dedicar. É algo que os mulatos, digamos assim, vão se dedicar. Por favor. E a gente tem um terceiro e último período em que o status de um músico começa a ser reavaliado por causa desse contato com os europeus. Então, ser músico começa a ser algo que já não causa vergonha
já não causa tanta vergonha quanto causou, por exemplo, no início do século XIX. E as classes dominantes dos setores médios começam a se envolver com práticas musicais com mais frequência, principalmente pela acessibilidade dos pianos, que foram se tornando cada vez mais baratos, cada vez mais acessíveis, mas é óbvio, não acessíveis o suficiente para a população pobre. E por isso, por causa desse tipo de atuação ainda fortemente amadora, é comum que as classes dominantes dos setores médios começam a se envolver com práticas musicais. Ok? Por isso, já colocada essa periodização, eu creio que existe um eixo de análise que já vai se confirmando pela literatura e pelos dados que eu venho encontrando. Então, tem um eixo de análise que é o seguinte: as práticas de ensino musical em Bagé, no século XIX, século XX, vão ser profundamente marcadas pela ideia de desigualdade social. Então, as pessoas, dependendo da sua posição social, que muitas vezes essa posição social é determinada por características que ela não consegue controlar, como ter nascido de uma cor, ou ter nascido numa família mais pobre, ou ter nascido mulher, e assim por diante. O status social das pessoas nem sempre está associado àquilo que ela tem controle. Então, ser mulher, ser negro, ser índio, ser pobre, causa uma forte influência sobre o teu status social dentro de uma sociedade. E isso vai determinar fortemente as práticas de ensino de música que a gente vai ter aqui em Bagé. Para isso, a ideia que eu quero defender é que o ensino de música é um campo que produz e é produzido por desigualdades sociais. Por desigualdade social, aí a gente precisa entender que a gente está num momento de transição e de disputa de duas formas de distinção social. Um modo de distinção social que é mais tradicional, que foi mais forte no Império, onde o status é hereditário, ou seja, eu sou filho de um barão, eu sou filho de alguém que tem posses e eu posso passar o meu título no oligárquico adiante, e isso vai fazer uma grande influência no futuro dessa pessoa. E a gente tem um segundo momento, que seria basicamente um modo de distinção moderno, que a gente vai ser simbolizado pela República, ou seja, que o status é flutuante. Nascer numa família abastada é importante, mas manter status social é um trabalho constante. Ou seja, nascer mulher dentro de uma família abastada não te isenta do trabalho de manter a sua imagem como uma mulher recatada, uma mulher prendada, uma mulher que sabe como se portar em sociedade e assim por diante. Então, essas duas formas de se ganhar status estão em conflito. Não quer dizer que quando começa a República mudou o mundo e ninguém mais mudou totalmente uma forma da outra. As duas formas seguem em conflito por muito tempo ainda. E esses períodos, Império e República, são marcos temporais possíveis, né? São um marco mínimo, mas é claro que eles não são fixos, não são algo que não é móvel. Então, no que eu estou me baseando? Basicamente na literatura aqui que a gente tem disponível. A gente tem a dissertação da Eliana Vaz-Huber, que é uma importante dissertação sobre IMBA. Tem os TCCs mais recentes do IMBA, da Unipampa, os trabalhos de conclusão de curso de graduação que a gente tem orientado dentro da Unipampa. A gente tem os historiadores locais não músicos, como o Lebesec, o Bica, a Elizabeth Fagundes, que são pessoas que não estão interessadas especificamente, não tem o mesmo olhar, o mesmo interesse que a gente, óbvio, não faz nem sentido. Mas nós, como educadores musicais, geralmente olhamos por um outro viés mais interessado, digamos assim, né, em determinados aspectos. E a gente tem relatos orais, como, entre eles, o projeto Memórias do Ensino de Música em Bagé, que eu coordeno. Veio entrevistar a professora Neiva Petri Martinez
há alguns meses atrás, e a gente pôde pegar alguns relatos da professora para começar a entender um pouquinho mais dessa história de Bagé. Por favor, André. Bom, quais são os espaços de ensino de música que a gente tem no século XIX, período anterior ao IMBA? O IMBA nem é um projeto palpável ainda. Quais são os espaços que a gente tem onde a gente ensina música? Até onde tem ido a minha pesquisa, a gente tem esses seguintes espaços. Primeiro, o Exército é um espaço de formação de músicos / soldados, bem importante. A religião as igrejas, os terreiros, são espaços importantes de músicos / religiosos, né? Nunca aparece músico em si, é aquela característica do primeiro período, né? Não tem a música em si, ela vem acompanhada de outros ofícios. Tem os conjuntos musicais, diversificados, que a gente vai ver, e tem as aulas particulares, que a partir da década de 1860 começam a proliferar com o crescimento da cidade, e assim seguiremos adiante. A gente tem duas concepções ainda em conflito, que é a concepção de mestre e a concepção de professor. Basicamente, a ideia de mestre vem da Idade Média, né? Os ofícios, né? As corporações de ofício, na qual o mestre é aquele que ensina, que a gente não pode nem dizer que ensina, o aprendiz observa o mestre fazendo o seu ofício e aprende observando o que é ser, o que é atuar naquele tipo de ofício. Já o professor é um tipo vamos pegar esses dois tipos ideais, né? Mestre e professor. O professor é aquele que tem uma certa distância entre o aluno. Não é como o mestre, por exemplo, porque no mestre a característica mais comum era que o aprendiz passasse a viver junto com o mestre por muitos meses e por muito tempo até aprender o ofício. O professor é um cara bem mais distante nesse sentido e tem uma ideia de ensino, de eu transmito algo e crio uma situação ritual de transmissão de conhecimento que está separada do mundo do trabalho. No mestre, trabalhar e ensinar não está separado, tudo acontece ao mesmo tempo. Para o professor, existe um espaço específico para ensinar, que é a sala de aula que a gente vai conhecer hoje. Por favor. Então a gente tem, vamos falando de mestres, né? Falando de mestres, maestros, que têm a mesma raiz. Em 1860, a gente tem um relato do Harry Rotermund sobre uma banda de pretos escravizados aqui em Bagé. Essa banda comporta 22 músicos, todos negros escravizados, e o regente é o Tomás Gomes, que é um português, que é o único que sabia ler e escrever, pois os músicos eram todos analfabetos e executavam as melodias de ouvido. Gomes utilizava uma longa vara de marmelo para reger e, quando o escravo errava o tom, recebia fortes pancadas nos dedos. Tá? Percebam que isso é um tipo de relação que vai começar a se tornar inaceitável conforme o tempo vai passando, né? A ideia de agressão física vai sendo progressivamente tomada como inaceitável dentro das práticas de ensino. Mas esse é um momento em que a gente vê uma batuta. Vocês conhecem batuta, né? É aquele pequeno pedaço de madeira que se rege. A gente tem uma batuta / cacetete, né? Ele tem uma dupla função, tanto de regência quanto de demonstrar para o músico, através da dor, que houve erro. Perceba que não é necessário que o músico tenha consciência do erro. Não é necessário que ele tenha consciência do que ele errou. O que é importante é que ele sinta que há algo errado, que ele precisa fazer algo diferente. É um tipo de ensino que é bastante comum nessa época e não é dirigida apenas a escravos. Com certeza a voz de vocês já passaram por situações semelhantes. Por favor. Bom, essa foto é do arquivo
do museu do 25º Grupo de Artilharia de Campanha de Bagé. Eu creio que vocês reconhecem esse prédio, eu não sei dizer certinho qual o prédio é esse, mas hoje tem uma guarita para entrar aqui. Esse é o 3º Batalhão Logístico, Paulo. 3º Batalhão Logístico. Fizeram a parte de cima ali, posteriormente, em 1920, fizeram a parte sobradada bem no centro. Que não aparece ali, né? Não existia. Esse prédio está inteiríssimo, está perfeito. Onde foi o 12NC e agora o 3º Batalhão Logístico. Só que fizeram uma parte sobradada bem ali no centro. Legal. Bacana. Essa foto, segundo o Glênio Fuchs, que é ultimamente do Núcleo de Pesquisas Históricas, né? Ele é o atual regente desse espaço, do 25º Grupo de Artilharia. É a banda que, aliás, essa foto data de um período anterior a 1890, segundo o Glênio Fuchs. Essa foto é anterior a 1890. Então perceba que essa é uma época onde a banda tem uma função fundamental dentro do Exército. É a banda que dá o toque de atacar, é a banda que dá o toque de recolher, é a banda que atacar pelos flancos, atacar pela frente. Isso faz com que o músico da banda seja o alvo mais visado do Exército. Derrubar um corneteiro significa derrubar o Exército. Você não pode organizar os toques, você não consegue comunicar-se com o resto do Exército, o resto dos soldados. Então, se vocês conseguem perceber, todos os músicos são negros. Não sei se vocês conseguem, da distância que vocês estão, ao menos até onde eu consigo perceber, todos os músicos dessa banda são negros. Isso é muito comum. O corneteiro de confiança do Bento Gonçalves era negro. É muito comum que os músicos da banda, que eram o alvo mais visado, fossem, digamos, a carne mais barata do mercado. São eles que são... inclusive tem uma história heróica de um corneteiro que na guerra do Paraguai perdeu um braço e seguiu tocando a sua corneta, mesmo tendo perdido o braço por um tiro, e por isso ele ganhou poesias, ganhou várias honras, não ganhou títulos, óbvio, não ganhou patentes militares, mas ganhou homenagens pela bravura por ter seguido tocando a corneta dele ao longo do tempo. Então, o que é ensinar música no Exército numa época dessa? Não é só ensinar música. Não basta você ser um bom corneteiro, você tocar afinado, você saber o que tocar. É preciso saber quando tocar, como tocar, qual a formação, quais os sinais que estão envolvidos nisso. Então, nesse período não tem uma formação de um músico especificamente. Ele é músico também, mas ele é fundamental que os saberes deles não se limitem à música. Ele tem uma função outra aqui nesse momento. E a formação desses músicos é através dos mestres. Então, tem um mestre corneteiro para 2 ou 3 aprendizes. Isso já regulado pela lei de 1875 do Exército Português. Em 1875, aliás, em 1815, começa a se instituir obrigatoriamente a aula de música no Exército Português. Em 1875 passa a se criar o cargo de mestre, que vai ter um determinado soldo e vai ser obrigado, ele vai ser a pessoa responsável por ensinar 10, 15 instrumentos para esses diferentes músicos aqui. Ok? Um outro conjunto que nós temos aqui, daí já está dentro de um outro tipo de repertório, um outro tipo de prática musical, um outro tipo de espaço social. Essa orquestra em Bagé é de 1890, essa foto foi retirada do acervo da Fundação da Biblioteca Nacional, que eu estou roubando do Goldberg da Nogueira. E esse conjunto instrumental já é um conjunto diferenciado do ponto de vista do repertório e outras coisas.
A gente vê um músico negro no centro, mas os demais ou sugerem um certo mulatismo, ou já são identificados como brancos. Nessa época isso faz muita diferença, né? Pode ser que hoje isso não soe como algo a ser levantado, mas essa época faz muita diferença do ponto de vista do status social. Ok? Vocês podem ver que os instrumentos estão associados a uma prática orquestral que remete a um outro tipo de prática, né? Por favor, André. Aqui a gente tem a banda do maestro José Regina, que é um espanhol. Essa banda era responsável por tocar nos cinemas mudos, no cinema mudo aqui de Bagé. Então a foto não está datada, mas eu creio que seja da década de 10, 20, talvez, até 30, né? Mas ela não está datada. O maestro José Regina é um espanhol que também atua. Perceba aqui que a gente não tem a figura do professor, né? Eu aprendo enquanto estou no ofício, enquanto aprendo o repertório, não tem um momento separado de criação de exercícios ou coisas que o valham, tá? Aí a gente vai para as perguntas. Eu tenho mais dados isolados e mais perguntas do que propriamente respostas, né? Quem são esses sujeitos que ensinam e aprendem? Que ensino é esse? O que se ensina? Né? Vamos falar de currículo. O que se ensina, como se ensina? E quais são as lacunas para explorar? Se eu pudesse fazer uma propaganda para vocês de que, assim como o André que disse, olha, a gente tem muita coisa para explorar do ponto de vista do sindicato, né? do movimento operário. No ensino de música, a gente também tem várias coisas para se explorar. Primeiro, a gente tem a passagem do Príncipe Negro aqui em Bagé, que eu me esqueci o nome do Príncipe Negro. José Custódio, lindo. Então tá, o José Custódio, o cara que tem uma passagem aqui de algum... Joaquim Custódio, foi o que eu falei. Joia, muito obrigado. O Joaquim Custódio é um cara que vai ter uma passagem aqui por Bagé, e é por causa dele que a gente tem o nome Passo do Príncipe, no bairro Passo do Príncipe. É um príncipe africano que veio não creio, talvez pelo tráfico, não tenho certeza. E ele dizem, algumas fontes associam ele como um cara importante na transmissão de toques e de cantos em Iorubá para os batuques que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Essa é uma figura que, do ponto de vista do ensino da música, ainda está pouco explorada. A gente tem também essa formação de músicos soldados do Exército, ou seja, que a gente acaba tendo que ter acesso aos acervos do QG ou dos QGs em Brasília, né, para poder explorar isso melhor. A gente tem a música nas igrejas, que eu não consegui explorar suficientemente. Tem a música nas escolas, né, o Colégio São Francisco, a Auxiliadora tinham... É comum os relatos sobre o ensino de música, e também é comum de escolas que haviam, escolas regulares na época do Império ainda. A gente tem a música nas orquestras estudantinas, que eu vou explorar um pouquinho adiante. E a gente tem muitos e muitas pessoas trabalhando com aulas particulares. Ainda na década de 20, mais ou menos, a gente tem o Tancredo Rodrigues, que é o conhecido Ducho, que era um músico bem conhecido, um músico negro, bem conhecido na época, e que ele dá o seguinte entrevista para o Pedro Wayne, que eu comecei a ensinar o instrumento cobrando 15 mil reais por mês, não consegui alunos. Cobrei 40 mil reais, apareceu gente de todos os lados. Ou seja, ele cobra mais caro e começa a vir mais pretendentes. O que isso nos diz sobre quem procurava a aula? O que isso nos diz sobre o que essa aula me agrega do ponto de vista do valor social, do ponto de vista de outras coisas, né? Quem são essas pessoas que estão procurando? Ainda são muito mais perguntas do que respostas, mas acho algo que é simbólico para a gente explorar. E aí a gente tem aquilo que vai apontar para o IMBA. O IMBA foi fundado em 1921, mas ele é um fruto de um processo longo, maior, mais longo do que as pessoas que o fundaram. Então isso é importante a gente pensar
que o IMBA também é um projeto modernista, dentro dos muitos que a gente vai ter. A tese do professor Bica já vai explorar isso muito bem. E a gente começa a pensar que o IMBA, ele é o fruto de, por exemplo, os primeiros professores de piano e canto que foram aparecer. Elizabeth Fagundes aponta que o primeiro anúncio de jornal sobre ensino de música que a gente tem nos jornais de Bagé vem no Aurora de Bagé, de 14 de maio de 1862. Esse anúncio de professor de música diz o seguinte: chegou nessa cidade, precedente de Pelotas, o senhor Jesuíno José Tavares, professor de piano e canto, o qual se propôs a fixar residência nessa cidade no caso de visar expressivas conveniências. O senhor Jesuíno, além de mestre em música, é compositor com várias produções litografadas na corte. Essa é uma época que pelo jeito, e que é bastante comum, eu preciso demonstrar a minha capacidade pedagógica, a minha capacidade de ensino, demonstrando que eu sou bom compositor. Não necessariamente demonstrando que eu sou um bom professor, ou coisa que vale. Eu sei ensinar música porque eu sei compor, tenho composições litografadas. Então, isso me permite ensinar. O ofício de professor de música está em construção. Em 1864, a gente tem a Sociedade Filarmônica de Bagé, que é a primeira que a gente tem notícia. Eu comentei com vocês. O que é uma sociedade filarmônica? É uma reunião de pessoas de classes mais abastadas que tem por intenção promover a música de concerto. A música de concerto pode ser ou os seus ramos mais populares, como as óperas e as operetas italianas, como pode ser o que vai ser a marca das sociedades artísticas, que é a ênfase no repertório alemão, e a ênfase no repertório para piano. O piano é um instrumento que é mais do que um instrumento, tem um valor social importantíssimo para a classe média, para a classe alta, em todo o Brasil. A gente vai explorar isso melhor. Então, em 1864 tem a Sociedade Filarmônica de Bagé, e em 1885 tem a Sociedade Musical Filarmônica. E a gente tem, como o professor Lemizek sempre pontua, dizendo como é que vocês não pesquisaram isso ainda, tem um curso de música na Unipampa, e a gente sempre leva esse puxão na orelha, tendo que baixar a cabeça, porque a gente não pesquisou ainda. Em 1904, a gente tem o primeiro conservatório do Rio Grande do Sul. E certamente entre os 5 primeiros do Brasil. Isso sem sombra de dúvida. A gente tem o primeiro conservatório de música institucionalizado, reconhecido do Rio Grande do Sul, que teve como espaço a intendência municipal. Aqui mesmo, esse prédio. Legal, né? Muito simbólico. Então, ele foi capitaneado pelo Calderon Labarca. Como o professor Lemizek aponta, ele durou muito pouco tempo. A gente não sabe precisar direito. Um levantamento da Eliana Vazuber mostrou que aliás, acho que foi o Bica, mostrou que não tem notícias sobre esse conservatório nos jornais ao longo de pelo menos 10 anos ali. Então, teve uma participação humilde, digamos assim, e a gente tem a impressão que o Calderon Labarca, que é o idealizador, que ele fracassou e foi embora. Não, ele foi atuar na sociedade, no Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul é o responsável pelo IMBA. É por causa da movimentação que ocorreu dentro do Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul, que foi capitaneada por caras como José Corsi, Guilherme Fontainha e Sá Pereira e o Calderon Labarca, que a gente vai ter o IMBA mais adiante. O que era o Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul? Era uma reunião de músicos que tinha como intenção ensinar música, primeiro, e segundo, promover concertos. Fazer um projeto de interiorização da arte pelo Estado. Isso é um projeto que você não vai encontrar semelhante no Brasil todo durante todo esse período. O Rio Grande do Sul foi o único estado que teve um projeto de interiorização e de circulação dos músicos ao longo do estado, que tinha a intenção de criar 15 conservatórios
ao longo do estado. No final das contas, eles conseguiram lograr alguns, e o de Bagé foi o primeiro, se eu não me engano, primeiro ou segundo. A criação do IMBA em 1921, basicamente com cursos de piano e teoria, e em 1927 a gente tem a municipalização do IMBA, na gestão do Carlos Mangabeira, que a tese do professor Bica já explora bastante bem. O Centro de Cultura Artística ele foi capitaneado pelo Corsi Fontainha. O Corsi é um músico húngaro que veio para o Brasil na década de 1910. O Fontainha é brasileiro, mas estudou na Europa. O Sá Pereira também é brasileiro, estudou na Alemanha, estudou com Jacques Dalcroze, que foi um dos educadores musicais mais importantes dos métodos ativos. E esses caras são responsáveis pela implementação dos conservatórios de Pelotas, Rio Grande, Montenegro, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento e Uruguaiana. Você imagina que deve ter levado uns 10 anos? Não, levou 2 anos. É um tempo absolutamente rápido, um trabalho absurdo se você parar para pensar nas condições de transporte que essas pessoas tinham na década de 1920. Então, para conseguir implementar tantos conservatórios assim, foi um trabalho bastante árduo, eu imagino. O modelo é o Instituto Nacional de Música, de 1890, no Rio de Janeiro. Ele é tomado como modelo para construir os outros conservatórios. E a gente tem, nesse Centro de Cultura Artística, a desvalorização do repertório ligado às populares óperas e operetas italianas e a valorização da música para piano, principalmente de origem alemã. É assim que eu crio uma ideia do que é cultura artística. A cultura artística não é o mesmo que a gente entende que é hoje. Hoje a gente vai para a ópera e acha que isso é tão música erudita como qualquer outra. No entanto, para essa época, há um conflito importante entre os modernistas, principalmente, para saber o que é o repertório valioso. De 1921 a 1957, a Helena Vaz-Huber vai pesquisar os programas de concerto do IMBA. Então, de 1921 a 1957, os programas de concerto de piano do IMBA têm basicamente Johann Sebastian Bach, que é um compositor barroco da Alemanha. E a gente tem uma diferenciação de gênero e classe entre os instrumentos, ou seja, a ideia de recato associado ao piano. A execução do piano não te exige a exposição do corpo como exige o violino ou existe outros instrumentos. Eu posso tocar piano e mesmo assim demonstrar a ideia de recato, demonstrar a ideia de que eu sou, de que eu não exponho o meu corpo como mulher. O piano também tem um valor social importante. Mário de Andrade, na década de 1920 a 1930, vai falar da pianolatria em São Paulo, ou seja, que o piano se tornou algo tão valioso quanto hoje, sei lá, ter uma TV plasma, alguma coisa assim. É tão importante para demonstrar status social ter um piano na sala do que qualquer outro utensílio. E é importante que eu saiba demonstrar que eu sei lidar com isso, eu sei costurar, eu sei fazer várias outras habilidades, mas também sei lidar com tocar piano. E, segundo a professora Neiva Petri Martinez, a gente tem um predomínio de mulheres nos cursos de piano e canto no IMBA, até a década de 1950 e 1960. E alguns homens nos cursos de violino. Então, os homens que têm no IMBA estão concentrados nos cursos de violino, não quer dizer que não tem mulher ali, e não quer dizer que não tem homem no piano, mas as mulheres têm uma concentração muito maior do piano e no canto. Por favor. Esse é a foto da primeira formatura, talvez, ou da primeira turma que a gente vai ter no IMBA. Então, é a turma que apareceu entre os anos de 1921 e 1929. Essa foto é de 1929 e eu creio que já chamou a atenção de vocês que só tem mulheres, né? Tanto as professoras quanto as alunas são basicamente meninas. Então, o que isso nos passa de informação sobre quem é o público e o que essas pessoas, quando procuram estudar no IMBA, estão em busca do quê? O que elas querem, né? O que significa estudar música nesse período.
Lá em 1969, a gente tem um desfile da banda do IMBA, olha quanto tempo de distância, e ainda assim a nossa banda do IMBA segue formada basicamente de mulheres. Segundo a professora Neiva Petit Martinez, isso vai se alterar significativamente lá na década de 60 e 70. Então é algo bem mais recente. E, para finalizar, sobre o ensino, a gente precisa entender que as práticas de ensino institucionalizado, como no IMBA e como em outros conservatórios aqui em Bagé, é mediada pela partitura, ou seja, aprender um instrumento significa aprender a ler. Eu não toco aquilo que eu não leio. Faz sentido? Então, tocar de ouvido, improvisar, compor, alguma coisa que eu valha, não vale nesse período. É importante que eu aprenda a ler as obras, não necessariamente escrever. Quem trabalha com alfabetização sabe que são duas habilidades diferentes. Eu desenvolvo a habilidade de escrever e de ler de forma diferente. Eu tenho uma progressiva expansão para outros instrumentos, ou seja, o IMBA é basicamente piano e violino no início, e ele começa a agregar acordeon, lá adiante vai vir o violão, que era um instrumento marginal, né? A gente tem políticas de inclusão nas décadas de 60 e 70, principalmente capitaneadas pela professora Neiva, através de bolsas de estudo que ela começa a implantar dentro do IMBA. Então o IMBA começa a perder a ideia, o caráter de uma instituição aristocrática, uma instituição que só as classes mais abastadas e as classes médias que vão explorar, e começam a vir cada vez mais alunos pobres. A gente também tem na década de 60 os primeiros professores negros, né, que é o pai do Ivon Léo, do músico Ivon Léo que atua aqui em Bagé. E a gente tem outras escolas de música concorrentes ao longo desse período. O IMBA não reina sozinho, digamos assim. Outras propostas de ensino estão acontecendo. E mais recentemente a gente tem o curso de licenciatura em música do Unipampa, que também, modestamente, faz parte dessa história do ensino de música em Bagé. E que, apesar de já estar formando terceira ou quarta turma, é uma história pequena, mas a gente se inscreve dentro dessa história, dentro dessa cronologia. É isso, essas são as minhas referências. Agradeço imensamente a paciência de vocês e reforço a importância das críticas, das sugestões, que vão engrandecer bastante. A segunda coisa que eu gostaria de pedir é que vocês pudessem divulgar às pessoas, ou vocês mesmos, quem tiver material sobre ensino de música, aquele caderno que foi da sua avó, né? Aquela que para você não faz diferença, né? Para nós do curso de música da Unipampa, isso faz uma diferença absurda. Aquele caderninho, aquele guardanapo, onde eu escrevi um lembrete que tem prova de piano, não sei, pra gente isso faz uma diferença danada. Então, quanto mais a gente puder divulgar a necessidade de situar esse material por arquivo municipal, ajuda absurdamente o nosso trabalho como pesquisador. Ok? Desculpa, senhor. Eu notei ali, não sei se foi um esquecimento ou foi a situação de realmente não ter a condição de incluir a correlação ou a Orcamp no ensino de música. Achei que tinha colocado curso superior de música, né? Tá, aí não coloquei o nome da Orcamp, peço perdão. Então, em 1964, o IMBA se torna curso superior numa parceria com a Orcamp, né? E é isso? Vai uma sucessão, os cursos superiores do IMBA se transferem para a Orcamp, para a FUMBA, na ocasião FUMBA. Jóia. Então, ela fazia parte do projeto de transformação da FUMBA em universidade, então precisaria ter cursos superiores em diversas áreas, era exigência legal naquela área, e então houve a transferência, não foi uma parceria, praticamente foi a transferência desses cursos do nível superior do IMBA para a FUMBA. Bom, ausência imperdoável. Desculpa, realmente tem que... Só no sentido de, quem sabe, tentar agregar, né? Porque aí a Bagé, até a chegada da Unipampa, a única instituição, o único ensino em termos de nível
superior era no canto, durante muito tempo, diversas as práticas musicais que foram ministradas para o eu acabei me concentrando no século XIX e veio uma ausência imperdoável. Obrigado, professor. Permaneceu até o ano 2000. Sério? Bom, então, mais um elemento para... Só demonstra mais que eu não tive tempo suficiente para pesquisar. Tenho mais coisas para... Obrigado pela contribuição também. Obrigado, Ricardo. Então a gente vai dar um tempinho de 15 minutinhos aí. Tem um cafezinho, uma água, o pessoal dá uma caminhadinha, uma esticadinha e a gente já volta. Tá? Obrigado.